No meio do almoço de domingo, entre elogios e aplausos, ela era sempre a mesma, a filha ingrata. Enquanto a irmã recebia brindes e declarações de orgulho, ela recebia olhares de decepção. Sempre comparada, sempre diminuída. Mas o que ninguém sabia é que toda vez que falavam em sacrifício dos pais, o coração dela queimava, porque havia uma verdade enterrada ali, uma promessa feita numa noite de desespero, um acordo que a condenou ao silêncio. Ela abriu mão dos próprios sonhos, aceitou carregar um peso que não era dela e deixou que a chamassem de ingrata, só para proteger quem mais amava. Até que, em um único dia, o silêncio ficou pesado demais. E quando a verdade ameaça vir à tona, não é apenas uma família que pode desmoronar, é a imagem de anos construída sobre uma mentira. Talvez essa história tenha falado exatamente o que você precisava ouvir. Então segue agora o Caminhos Marcantes na sua plataforma de áudio. Estamos no Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music e Deezer, porque cada caminho deixa uma marca. O ar na sala de estar dos pais, adornado com a opulência discreta de móveis antigos e fotos empoeiradas, parecia mais pesado que o habitual. Um cheiro doce de bolo de fubá com erva doce, recém-saído do forno de Dona Lúcia, flutuava, misturando-se à tensão quase palpável. Era o almoço de domingo, um ritual sagrado na família Almeida. Mas para Mariana, cada encontro era um novo teste de resistência. Uma jornada pelos mesmos caminhos tortuosos da incompreensão e do julgamento silencioso. Seus olhos, de um castanho profundo, varriam a sala, registrando cada sorriso, cada olhar condescendente, cada palavra que não era dita diretamente a ela, mas sobre ela. Sua irmã mais nova, Juliana, irradiava uma felicidade luminosa, quase irreal. Estava sentada à cabeceira da mesa, o centro de todas as atenções, a personificação do sucesso e da gratidão, como os pais gostavam de enfatizar a quem quisesse ouvir. Nossa Juliana está tão bem. Dona Lúcia suspirou, um brilho de orgulho nos olhos marejados, enquanto servia mais um pedaço generoso de bolo para a filha caçula. Ela é a prova de que todo esforço vale a pena. Lembram-se de quando a ajudamos a dar os primeiros passos na carreira? Aqueles anos foram difíceis, mas faríamos tudo de novo. Seu Carlos, o pai, assentiu com a cabeça, um sorriso satisfeito marcando as rugas ao redor dos olhos. Sim, um investimento que valeu a pena. Hoje, ela colhe os frutos de nosso sacrifício e de sua dedicação. Uma filha exemplar, sempre grata, sempre pensando no futuro. Mariana sentiu o bolo em sua boca transformar-se em uma pasta insípida. O açúcar e a erva doce perderam o sabor diante da amargura que subia por sua garganta. Ela engoliu em seco, tentando dissipar o nó que se formava. Aquelas palavras, sempre as mesmas, ecoavam em sua mente como um sino desafinado. Investimento, sacrifício, dedicação. Cada uma delas era uma facada silenciosa, um lembrete cruel do abismo entre a verdade que ela carregava e a narrativa cuidadosamente construída para o mundo. O peso desses encontros familiares era exaustivo, uma maratona de aparências e meias-verdades. Desde que se lembrava, Mariana sempre foi a sombra, a figura de contraste na tela pintada pelos pais. Enquanto Juliana era a tela clara, coberta de cores vibrantes e traços firmes, Mariana era a tela escura, preenchida com pinceladas borradas de desaprovação. Ela era a ingrata, a rebelde, aquela que nunca valorizou nada e sempre causou problemas. Mesmo quando tentava argumentar, suas palavras se perdiam no ar, esmagadas sob o peso das expectativas não atendidas e da narrativa pré-estabelecida. A família tinha o seu próprio mapa de caminhos marcantes, e o dela parecia estar coberto de névoa e pedras, longe das trilhas ensolaradas de Juliana. Um tio-avô, com a voz rouca pelo tempo e pelo cachimbo, pigarreou. É bom ver uma família unida, que apoia os filhos. Nem todos têm essa sorte. Ele lançou um olhar significativo na direção de Mariana, um olhar que ela conhecia bem. Era uma mistura de pena e censura, uma lembrança de seu status perpétuo como a ovelha negra, a que falhou em seguir os caminhos esperados. Mariana abaixou os olhos para o prato, as mãos tremendo levemente. A dor não era apenas a dor da injustiça, mas também a dor da impotência, da incapacidade de mudar a percepção.
O silêncio que se seguia a esses olhares era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ela recordou um evento de sua infância, um dia ensolarado no parque, enquanto Juliana, então uma menina risonha de tranças, corria livre pelos campos verdes. Dona Lúcia segurava a mão de Mariana, sussurrando: "Seja mais como sua irmã, Mariana. Veja como ela é meiga, como obedece. Você é tão agitada." A memória era vívida. O cheiro de grama cortada, o riso distante de Juliana e o aperto na mão de sua mãe, que não era de carinho, mas de contenção. Aquele foi um dos muitos pequenos momentos que pavimentaram o seu pai caminho, até o presente, moldando sua percepção de si mesma dentro da família. Mariana observou Juliana, que falava animadamente sobre os planos de expansão de sua pequena empresa de consultoria. O brilho nos olhos de Juliana era genuíno, sua voz cheia de confiança. E como não seria? Ela tinha tido o apoio incondicional dos pais, uma base sólida para construir seu império. Mariana pensou nas noites em claro, nos trabalhos extras que pegava para honrar os compromissos, na austeridade de sua própria vida, para garantir que os primeiros passos de Juliana fossem firmes. Um conflito interno lacerava-a, como podia sentir tanto amor por sua irmã, e ao mesmo tempo, uma inveja tão corrosiva. Era uma emoção que ela odiava em si mesma, uma traição aos seus próprios princípios, mas que persistia, teimosa. O calor do sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando as partículas de poeira no ar e as rugas nos rostos familiares. Mariana sentia-se cada vez mais distante, como se estivesse assistindo a um filme em que ela era apenas uma figurante, e uma figurante mal vista. A cada palavra de louvor a Juliana, a cada olhar de desaprovação a ela, Mariana sentia uma camada a mais de seu coração se endurecer, não de raiva, mas de cansaço. Era mais fácil não falar, não explicar, não tentar justificar. O peso de uma vida inteira de mal-entendidos era grande demais para ser desfeito em uma única conversa. Ela se lembrou do cheiro de hospital, anos atrás, quando Dona Lúcia estava internada com uma infecção grave. Mariana foi quem passou as noites em claro, segurando a mão da mãe, mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho. Juliana, na época, estava em uma viagem de negócios, muito importante para o futuro da empresa, como Dona Lúcia fez questão de enfatizar, mesmo febril. Naquele momento, Mariana não se importou. Era sua mãe. Mas a gratidão dos pais, mais tarde, foi direcionada a Juliana por estar construindo algo que os faria orgulhosos. E o sacrifício de Mariana foi minimizado. Apenas um dever. Uma tia distante, que visitava raramente, notou o silêncio de Mariana. Tão quieta. "Mariana, a vida tem sido boa para você?" Sua voz carregava um tom de insinuação, como se soubesse de algo que Mariana tentava esconder. Ou talvez apenas estivesse procurando uma falha. Mariana forçou um sorriso, seus lábios se repuxando em um esforço que parecia exigir todas as suas forças. "Tudo em ordem, tia, apenas cansada." A tia assentiu, mas seus olhos inquisitivos não a deixavam. Havia uma expectativa silenciosa de que Mariana explodisse, de que confirmasse a reputação de ser a fonte de problemas, a ingrata, mas ela não cedeu. Ela havia aprendido a morder a língua, a conter a tempestade interior. Esse era o seu arrependimento mais profundo. Ter aceitado esse papel, ter permitido que o segredo a consumisse. O bolo de fubá, antes tão tentador, jazia intocado em seu prato. Mariana sentia um aperto no peito, uma sensação de sufocamento que se intensificava a cada minuto. O sol começou a se inclinar, e a luz na sala mudou, assumindo tons alaranjados, mas a atmosfera opressiva permaneceu. Ela desejava poder desaparecer, se esvair na penumbra, longe dos olhos julgadores e das vozes que teciam a teia de mentiras em torno dela. O peso daquela farsa era insuportável, um fardo que ela carregava sozinha, dia após dia, sem que ninguém soubesse a verdade por trás do investimento e do sacrifício dos pais. Ela sabia, em seu íntimo, que estava percorrendo um dos mais solitários e difíceis caminhos marcantes. A casa dos pais de Mariana, uma construção antiga com paredes de tijolos à vista e um portão de ferro forjado, era um santuário de memórias e de uma rotina inalterável. Para Juliana, representava segurança, um ponto de partida sólido. Para Mariana, era um labirinto emocional, onde cada corredor guardava um eco de expectativas não cumpridas e sacrifícios ocultos.
Ela se lembrava vividamente do dia em que tudo começou. Um dia cinzento de outono, com a chuva batendo contra as janelas da cozinha. Mariana tinha 22 anos. Acabara de conseguir um emprego modesto em uma pequena editora e sonhava em juntar dinheiro para fazer um curso de especialização. Seu Carlos, o pai, sentou-se à mesa, o rosto marcado pela preocupação, algo raro para um homem que sempre se mostrara inabalável. Dona Lúcia, com os olhos vermelhos e inchados, remexia uma xícara de café frio. A atmosfera era pesada, diferente de qualquer outra tensão que Mariana já havia testemunhado entre eles. Precisamos conversar, filha, seu Carlos disse, a voz quase um sussurro. Sua irmã, ela tem uma oportunidade única, uma chance de ouro para iniciar o próprio negócio, mas exige um investimento considerável. E nós, bem, não estamos em condições de arcar com isso agora. Mariana sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que os negócios do pai não andavam bem, mas eles sempre foram discretos sobre suas dificuldades financeiras. O orgulho os impedia de mostrar fraqueza. Mas o que aconteceu? Mariana perguntou, o coração apertado. O dinheiro da empresa? As economias? Dona Lúcia fungou. Um investimento errado, querida. Uma aposta que não deu certo. Não sobrou praticamente nada. A confissão veio com uma dose de humilhação, e Mariana viu a dor nos olhos de sua mãe. Não apenas pela perda financeira, mas pela quebra da imagem de provedores infalíveis. A proposta veio em seguida, como uma súplica disfarçada de pedido. Mariana, você poderia nos ajudar? Sabemos que está começando, mas talvez um empréstimo do banco, que nós pagaríamos, claro, quando as coisas melhorassem. Seria apenas por um tempo, para garantir o futuro de Juliana, para que ela não perca essa chance. Essa única chance de construir um caminho e de sucesso. O pedido a atingiu como um raio. Um empréstimo em seu nome? Ela que mal tinha crédito, mal tinha uma conta bancária robusta. Mas a visão de sua irmã, cheia de sonhos e projetos, e a imagem de seus pais, tão frágeis e desamparados, foram mais fortes do que qualquer hesitação. Mariana amava sua família com uma intensidade que muitas vezes a cegava para a realidade. Seu cunamor, por eles. Mesmo diante de todas as incompreensões, era o seu motor. Sim, ela respondeu, a voz embargada. Eu ajudo. O empréstimo foi aprovado. Um valor que, para Mariana, era colossal. As parcelas, no entanto, eram para serem pagas pelos pais. Era o que eles prometeram, mas a realidade logo se impôs. Os negócios de seu Carlos não se recuperaram como o esperado. Os pagamentos das parcelas atrasavam. As ligações do banco começaram, e a ansiedade corroía a paz da família. Foi então que Mariana tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Mãe, pai, ela disse uma noite, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Deixem que eu pago. Eu assumo as parcelas. Dona Lúcia olhou para ela com olhos arregalados. Uma mistura de alívio e culpa. Mas filha, é muito. Você mal começou a sua vida. Eu dou um jeito. Mariana insistiu. Não quero que Juliana sinta esse peso, essa culpa. Ela precisa crescer livre, sem essa preocupação. E foi ali, naquele momento, que nasceu o grande segredo. Mas vocês precisam me prometer uma coisa. Ela continuou. Ninguém pode saber. Ninguém. Nem a Juliana. Ela precisa acreditar que o sucesso dela veio do apoio incondicional de vocês. Que vocês fizeram um sacrifício por ela. Que ela não teve dívida alguma. É o melhor para ela. Para que ela tenha um caminho sem culpas. Os pais, encurralados pela própria situação, aceitaram. O alívio em seus rostos era evidente. Mas Mariana também viu um lampejo de vergonha, uma sombra de arrependimento por terem chegado a esse ponto. A partir daquele dia, Mariana começou a trabalhar em dobro. Pegava freelancers, abria mão de luxos, vestia roupas velhas, comia o essencial, tudo para honrar as parcelas do empréstimo que oficialmente não era dela. Seu apartamento simples, mal mobiliado, era o reflexo de sua vida de austeridade, enquanto Juliana, na casa dos pais, florescia em um escritório bem montado e uma vida confortável. A ironia era cortante. Enquanto Mariana se esgotava para pagar a dívida que permitiu à irmã ter um início de vida sem culpa, ela era constantemente admoestada pelos pais. Mariana, você precisa ser mais responsável. Juliana está investindo no futuro dela e você, o que faz? Não pensa em ter uma vida melhor? Ou, em um tom mais sutil, Juliana sempre foi tão cuidadosa com o dinheiro, tão planejadora. Já você,
O conflito interno de Mariana era um veneno lento. Ela se via como uma muralha, protegendo sua irmã da dura realidade financeira. Mas era por essa mesma muralha que as flechas da crítica passavam e a atingiam. Um dia, Dona Lúcia, sem querer, deixou escapar um comentário em um almoço de família, algo sobre os tempos difíceis quando tivemos que apertar o cinto para ajudar a Juliana. Mariana sentiu o peso das palavras, a distorção da verdade. Ela sabia que eles falavam com orgulho, sem malícia. Mas a cada vez que essa ajuda era mencionada, a dor da injustiça se aprofundava. O silêncio tornou-se sua segunda pele. Ela guardava cada palavra amarga, cada olhar de reprovação, cada comparação desfavorável como cicatrizes invisíveis em sua alma. Houve um incidente, alguns anos depois, que solidificou ainda mais sua imagem de ingrata. Juliana havia comprado seu primeiro carro, um presente dos pais, segundo eles, como recompensa por seu sucesso. Na verdade, foi Mariana quem fez um esforço hercúleo, vendendo uma pequena joia de família que herdara da avó para complementar o valor que os pais, ainda em dificuldades, não conseguiam juntar. Você viu o carro da Juliana, Mariana? Uma conquista. E você, continua andando de ônibus, seu Carlos comentou, sem perceber a crueldade de suas palavras. Mariana engoliu o nó na garganta. A vontade de gritar a verdade, de desmascarar a farsa, era quase insuportável. Mas o pensamento de Juliana, radiante com seu novo carro, tão feliz por sentir o apoio incondicional da família, a conteve. Ela havia prometido, e a promessa, para Mariana, era sagrada. Seu amor pela irmã e pelos pais era o alicerce de sua decisão, mas era também a sua prisão. Ela se via em um beco sem saída, sem poder revelar a verdade, condenada a carregar o fardo da incompreensão. No fundo, Mariana ainda nutria uma esperança tênue. Talvez um dia, quando os pais estivessem mais velhos, ou quando a situação financeira se normalizasse, a verdade pudesse ser revelada sem ferir Juliana. Talvez um dia ela pudesse encontrar alguma redenção para si mesma. Não aos olhos da família, mas em sua própria consciência. Mas por enquanto, ela continuava a andar por aquele caminho solitário, pagando as parcelas, suportando as críticas e observando sua irmã brilhar sob uma luz que, em grande parte, ela mesma havia acendido. Ela sabia que cada passo seu, cada sacrifício, era um tijolo na fundação da vida de Juliana, e essa era a sua maior e mais dolorosa prova de amor. Os anos se arrastaram, marcados por ciclos de pagamentos e a repetição incessante da narrativa familiar. Mariana havia transformado sua vida em um sistema de otimização de gastos e horas de trabalho. Cada centavo era contado, cada luxo evitado. O cheiro de café instantâneo e massas simples preenchia seu pequeno apartamento, um contraste gritante com os banquetes dominicais na casa dos pais, onde o aroma de carne assada e doces finos pairava no ar. A cada boleto quitado, um suspiro de alívio misturava-se a um eco de resignação. Era uma vitória privada, celebrada em silêncio, uma moeda de sua própria alma trocada por uma paz ilusória para sua família. Certa vez, Mariana estava no centro da cidade, apressada, tentando conciliar a jornada de trabalho na editora com um segundo emprego de revisora freelancer. O calor do verão sufocava o ambiente, e o cheiro de asfalto quente se misturava ao escapamento dos carros. Ela passou por uma agência bancária e viu uma cena que a congelou. Seu pai, seu Carlos, estava de costas, conversando com um funcionário. Em suas mãos, ele segurava uma pilha de documentos. Mariana instintivamente se escondeu atrás de uma coluna, o coração batendo forte no peito. Ela o ouviu dizer: "A situação está complicada, meu caro. Os negócios... Bem, eu não sei o que seria de nós se não fosse a Mariana. Ela é a única que segura as pontas agora." O funcionário do banco balançou a cabeça com uma expressão de pena. "É bom ter um apoio assim, seu Carlos. Uma filha que se importa." Aquelas palavras, "ela é a única que segura as pontas", atingiram Mariana com a força de um soco. Era a primeira vez que ouvia o reconhecimento, ainda que velado e em um contexto que jamais seria revelado publicamente. Havia uma amarga doçura naquilo. A verdade existia, mas era confinada aos sussurros e aos cantos escuros. Era um vislumbre da realidade que os pais se esforçavam tanto para esconder, não apenas de Juliana, mas de si mesmos. Esse momento, embora breve,
Serviu para reafirmar a Mariana que seu sacrifício não era em vão, mesmo que ninguém o soubesse. Mas o conflito interno persistia. Aquele pequeno aceno de reconhecimento não diminuía o peso das críticas diárias, nem apagava a sombra de ingratidão que a seguia. Com o tempo, o preço da dívida foi além do dinheiro. O preço foi a distância que se criou entre ela e sua família. As conversas com os pais tornaram-se superficiais, um campo minado de tópicos a serem evitados. Com Juliana, a relação era uma farsa dolorosa. Mariana a amava, mas a cada abraço, cada risada compartilhada, sentia o peso do segredo, uma barreira invisível que a separava. Ela via a coragem de Juliana em seus empreendimentos, a determinação em seus olhos, e se perguntava se essa força vinha em parte do chão firme que ela, Mariana, havia secretamente construído para ela. As críticas dos pais tornaram-se mais específicas, mais direcionadas. Mariana, você precisa se arrumar melhor. Veja, Juliana, sempre impecável. Pessoas de sucesso se vestem bem. Por que você não compra um carro, filha? É tão perigoso andar de ônibus à noite? Cada sugestão era um lembrete cruel das escolhas que ela era forçada a fazer, das economias que ela precisava manter. O senso de traição não era mais apenas contra o segredo, mas contra a falta de percepção, a cegueira voluntária dos pais. Eles viam o resultado de suas escolhas, mas não as escolhas em si, muito menos as motivações por trás delas. Uma tarde, Mariana estava visitando os pais para o habitual café. Juliana estava lá também, tagarelando sobre uma nova coleção de roupas que comprara, exibindo uma bolsa de grife. Dona Lúcia suspirou, um sorriso nos lábios. Ah, Juliana, você merece tudo de bom. Depois de tudo o que seu Carlos e eu fizemos por você, é justo que aproveite a vida. Seu Carlos assentiu, bebericando seu café. Sim, investimos pesado no futuro dela. Foram anos de aperto, mas valeu a pena. Mariana sentiu uma pontada no peito. Aos olhos deles, o aperto deles era o pagamento dela. O investimento deles era o sacrifício dela. Ela estava prestes a explodir. Seus lábios tremeram, e ela sentiu as palavras subirem por sua garganta. A ânsia de desfazer a ilusão, de gritar a verdade. Mas então, ela olhou para Juliana. Sua irmã parecia tão feliz, tão despreocupada, um brilho nos olhos que Mariana sabia que teria sido apagado se a verdade fosse revelada. A promessa. Aquele era o seu mantra, a âncora que a mantinha presa ao silêncio. Ela se levantou abruptamente, derrubando a cadeira sem querer. O barulho ecoou na sala. Todos a olharam surpresos. Eu preciso ir, ela disse, a voz rouca. Tenho um compromisso. Dona Lúcia franziu a testa. Mas já, Mariana, mal chegamos. Você está sempre com pressa, sempre ocupada. Nunca tem tempo para a família. O tom de acusação era evidente. Mariana apenas balançou a cabeça e saiu, sem olhar para trás. Lá fora, o ar fresco da noite a envolveu, mas não aliviou a sensação de asfixia. Ela caminhou sem rumo pelas ruas. As luzes da cidade borradas pelas lágrimas que ameaçavam rolar. Seu coração estava pesado, mas por ter se colocado em uma situação onde sua bondade era interpretada como indiferença e seu sacrifício como falta de gratidão. Ela sentia que estava perdendo a si mesma nesse caminho de abnegação. Essa era a culminação de uma vida de omissões. Ela havia prometido aos pais que manteria o segredo, mas o preço estava se tornando insuportável. A cada dia, a máscara de ingrata pesava mais. Ela não conseguia mais respirar sob ela. Em seu íntimo, ela sabia que a situação não poderia durar para sempre. A verdade, como a água, sempre encontra uma maneira de vir à tona. E ela estava se preparando para o momento em que essa onda inevitável a atingiria, esperando que tivesse a coragem para surfá-la. Mariana pensava nos seus próprios caminhos, aqueles que ela havia percorrido em silêncio. Cada escolha, cada renúncia, havia sido feita com amor, mas agora esse amor estava sufocado pela falta de reconhecimento. Ela se sentia como uma árvore plantada em solo árido, que dava frutos para os outros, enquanto suas próprias raízes secavam. A necessidade de redenção não era mais sobre ser vista de forma diferente pelos outros, mas sobre se libertar da teia de mentiras que aprendia. O ponto de virada estava se aproximando. Ela podia sentir. A tensão narrativa em sua própria vida
havia chegado a um clímax parcial, onde a calmaria não era mais uma opção. O ponto de ruptura veio em um dia banal, um sábado de céu azul e brisa suave, ironicamente o tipo de dia que deveria trazer paz. A família estava reunida para celebrar o aniversário de Dona Lúcia. O ambiente era de festa, com balões coloridos e o cheiro de doces e salgados feitos em casa. Juliana, brindando a mãe, disse: "Sou eternamente grata pelo que vocês fizeram por mim, mãe e pai. Sem o apoio de vocês, sem o investimento inicial, eu jamais teria chegado aonde cheguei. Vocês são a minha rocha." Dona Lúcia e seu Carlos sorriram, os olhos brilhando de orgulho e afeto. "Sempre faremos tudo por você, filha", disse o pai, com a voz embargada. Mariana sentiu uma queimação no peito, mais forte do que em qualquer outra ocasião. Aquelas palavras, repetidas tantas vezes, pareciam ter atingido um novo pico de crueldade. Ela sentiu as mãos suarem, o copo de suco escorregando. Ela não podia mais suportar. O silêncio que a havia protegido por tantos anos, agora a sufocava. "Vocês não fizeram nada por ela!" Mariana gritou, as palavras explodindo dela como um trovão inesperado. A voz, que ela mal reconheceu como sua, cortou o ar festivo como uma faca afiada. Todos se viraram para ela, os sorrisos congelados em seus rostos, os olhos arregalados de choque. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Apenas o sussurro distante de uma música que Juliana havia escolhido para a festa quebrando a quietude. Seu Carlos e Dona Lúcia a olharam com uma mistura de pânico e incompreensão. Juliana, com a taça de espumante na mão, parecia petrificada. "O que você está falando, Mariana?" Seu Carlos perguntou, a voz grave, mas com um tremor quase imperceptível. "Pare de fazer um show." "Um show? Um show é o que vocês montaram por anos," ela retrucou, a voz embargada pela emoção, mas mais firme do que nunca. "Essa história de que vocês ajudaram a Juliana a começar a vida, de que investiram nela, é uma farsa. Uma grande mentira que eu tive que sustentar por anos." As palavras saíam dela sem freio. Uma torrente de verdades guardadas. "O empréstimo que deu início aos negócios da Juliana, não foi vocês que pagaram, fui eu. Eu trabalhei em dobro, abri mão de tudo. Fui eu que paguei cada parcela, ano após ano, enquanto vocês a elogiavam e me chamavam de ingrata, de irresponsável." Juliana largou a taça de espumante, que caiu no chão, o som de vidro quebrando ecoando na sala. Seus olhos estavam fixos em Mariana, cheios de descrença e uma dor recém-descoberta. "Mariana, o que você está dizendo? Isso não pode ser verdade." Dona Lúcia cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu Carlos, pálido, tentou intervir. "Mariana, pare. Você não sabe o que está fazendo. Não estrague tudo." "Estragar o quê, pai?" Mariana questionou. A coragem que a impulsionava, vindo de um lugar profundo de superação. "Estragar a mentira que me consumiu por tanto tempo? Eu não posso mais. Eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Eu paguei. Sim, vocês me pediram para manter o segredo, para que a Juliana não soubesse das dificuldades de vocês, para que ela não se sentisse culpada. E eu fiz. Eu cumpri a minha parte. E em troca, ganhei o desprezo de vocês e a fama de ovelha negra." Ela pegou a pequena bolsa de mão e tirou uma pasta amarelada, com documentos. "Aqui estão os comprovantes, os extratos bancários, os recibos de pagamento, tudo em meu nome, tudo pago por mim." Ela jogou os papéis sobre a mesa, espalhando-os entre os restos da festa. O impacto da revelação foi devastador. Os convidados atônitos começaram a cochichar, os olhares agora cheios de uma curiosidade mórbida e um crescente desconforto. Juliana, com os olhos marejados, pegou um dos documentos. Leu. Depois, outro. E outro. A verdade, fria e inequívoca, estava ali, impressa em papel. Seus lábios tremiam. "Mãe, pai, isso é verdade?" Juliana perguntou, a voz embargada, mal audível. Sua voz não era de raiva, mas de uma profunda tristeza e traição. A decepção era palpável. Seu Carlos e Dona Lúcia, encurralados, finalmente baixaram a guarda. O orgulho que os mantivera em pé por tantos anos se desfez. Dona Lúcia soluçou, a cabeça baixa. "É verdade, filha. Nós não tínhamos para onde correr. Estávamos desesperados. E Mariana, ela se ofereceu. Pediu para não contarmos a você." Seu Carlos, com a voz embargada, acrescentou: "Nós queríamos que você tivesse um caminho de sucesso, Juliana, sem os problemas que nós enfrentávamos. Mariana nos convenceu que era o melhor para você."
Nós fizemos um juramento. Juliana olhou para Mariana, os olhos inundados. Havia lágrimas de ração em seu rosto. Não havia mais vestígios de alegria ou orgulho. Havia apenas uma profunda tristeza e um senso de arrependimento por sua própria ignorância. Mariana, por que você nunca disse nada? Por que aceitou tudo isso? Porque eu te amava, Juliana. Mariana respondeu, a voz mais suave agora, exausta, mas com um fio de esperança. E amo. Eu não queria que você carregasse o peso da nossa situação. Eu queria que você voasse. Eu queria protegê-la. O ponto de virada emocional foi intenso. Mariana, que havia suportado tanto em silêncio, sentiu um alívio imenso, como se um peso milenar tivesse sido retirado de seus ombros. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma libertação que ela não sentia há muito tempo. A superação de seu sofrimento oculto era evidente em sua postura, em seu olhar. Ela não era mais a ingrata, a problema. Ela era a heroína silenciosa, a que havia feito o maior sacrifício. A verdade havia finalmente trazido um senso de justiça, não apenas para ela, mas para a história de sua família. O tempo de mentiras havia chegado ao fim, e um novo caminho se abria. O silêncio que se seguiu à revelação, após o choque inicial, deu lugar a uma onda de emoções complexas. A festa de aniversário de Dona Lúcia terminou abruptamente, os balões coloridos parecendo agora melancólicos, os restos de comida espalhados sobre a mesa, testemunhas mudas de uma verdade perturbadora. Os convidados se dispersaram rapidamente, levando consigo a nova e chocante versão da história da família Almeida. Para Mariana, o alívio era palpável, quase físico. A exaustão, que a acompanhava por anos, finalmente começou a diminuir, substituída por uma estranha sensação de leveza. Ela havia falado, e a verdade, embora dolorosa, a havia libertado. Nos dias que se seguiram, a casa dos Almeida era um lugar de introspecção, e por vezes, de um silêncio pesado. Dona Lúcia e seu Carlos, antes tão orgulhosos de sua narrativa, estavam agora desolados. As máscaras haviam caído, revelando não vilões, mas pessoas falhas, que, em seu desespero e amor mal direcionado, haviam causado uma profunda injustiça. Eles se aproximaram de Mariana com um arrependimento sincero, seus olhos cheios de lágrimas e uma vergonha que nunca haviam demonstrado. Filha, nós somos muito culpados. Dona Lúcia soluçou uma noite, sentada ao lado de Mariana no sofá da sala, onde tantas acusações haviam sido proferidas. Nós pensamos que estávamos protegendo Juliana, protegendo a nós mesmos. Não percebemos o que estávamos fazendo com você, com o seu coração. Seu Carlos, com a voz embargada, acrescentou. Sua coragem em revelar a verdade nos fez enxergar a crueldade de nossas próprias ações. Não há palavras para o nosso arrependimento. Eles se desculparam não apenas pelas mentiras, mas pelos anos de desprezo e pelas comparações injustas. O reconhecimento que Mariana tanto ansiava finalmente chegou, ainda que tarde. E isso trouxe uma paz inesperada. Juliana, por sua vez, estava devastada. A base de sua própria história de sucesso havia desmoronado. A princípio, ela sentiu raiva. Raiva pela mentira dos pais. Raiva pela sua própria ignorância. Mas essa raiva logo deu lugar a uma profunda tristeza e um senso de culpa esmagador. Ela se aproximou de Mariana com os olhos inchados, um misto de admiração e profunda vergonha. Mariana, eu não consigo nem imaginar o que você passou, Juliana disse, segurando as mãos da irmã, algo que não faziam com tanta intensidade desde a infância. Eu vivi na ilusão, colhendo frutos que você regava em silêncio. Eu sinto muito, muito mesmo. Aquelas palavras de Juliana eram o verdadeiro bálsamo para a alma de Mariana. Ela via nos olhos da irmã não mais o brilho despreocupado, mas uma nova profundidade, uma compreensão da complexidade da vida e dos sacrifícios invisíveis. O amor entre as irmãs, que estivera soterrado sob camadas de segredos e ressentimentos, começou a florescer novamente, mais forte e mais autêntico. Juliana, com uma nova perspectiva, buscou ativamente formas de se reconciliar, de entender o verdadeiro caminho de sua irmã. Ela começou a ajudá-la em seu trabalho, oferecendo apoio e recursos que Mariana nunca havia aceitado antes. A vida na família Almeida não voltou ao que era. Ela se transformou. Os almoços de domingo continuaram, mas agora eram preenchidos com conversas mais honestas, com uma nova humildade por parte dos pais e um respeito profundo por Mariana.
As comparações cessaram, substituídas por um reconhecimento genuíno dos méritos de cada uma. Mariana não era mais a ingrata. Ela era a heroína silenciosa, a figura de superação que havia percorrido os mais difíceis caminhos marcantes para proteger sua família. Mariana encontrou sua própria redenção, não através da validação externa, mas pela libertação da verdade e pelo renascimento de seu próprio valor. Ela aprendeu que o maior sacrifício é, de fato, aquele que permanece invisível aos olhos de todos, mas que ressoa mais profundamente na alma de quem o faz. Sua vida, antes marcada pela austeridade e pela incompreensão, começou a florescer de uma nova maneira. Ela se permitiu buscar seus próprios sonhos. Sem o peso da dívida alheia, ela finalmente pôde investir em si mesma, em seu futuro. O tempo curou as feridas mais profundas, mas as cicatrizes permaneceram como um lembrete da coragem de uma irmã e do poder transformador da verdade. A família Almeida, embora imperfeita, emergiu mais forte, mais honesta, compreendendo que os verdadeiros pilares de uma família são a justiça, o amor e a capacidade de reconhecer e reparar os erros. Mariana, ao final de seu caminho, encontrou não apenas a esperança para o futuro, mas a paz consigo mesma, sabendo que sua prova de amor havia sido a mais profunda de todas, ainda que invisível por tanto tempo. Ela finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, livre do peso do segredo e pronta para trilhar novos caminhos iluminados pela verdade.